Guys, é a tentativa número 1000. Eu não lembro de onde eu parei direito. Mas vamos aí tentar mais uma vez. Mais uma chance. Tum, igual aquele meme. Até agora nós temos trabalhado com resultados de polinômios apenas na direção de decomposição. Que nós vimos que dá para decompor um polinômio. Entretanto, todos os resultados, nós vimos que para a decomposição eu preciso das raízes. Então, nossos resultados têm sido só na direção de decomposição, mas ainda não temos visto resultados na direção de raízes. Na verdade, temos visto alguns, porque quando eu encontro uma, via decomposição, eu posso buscar a outra em um grau menor. Você vai entender isso melhor quando a gente for para os exemplos. Então, esse aqui é o nosso exemplo que vai fechar todo esse ciclo de teorias, que ele é na direção de raízes e ele vai casar com os outros teoremas na direção de decomposição. Então, com esse último teorema, nós fechamos nossa teoria e podemos partir para o nosso primeiro exemplo de fato. Porque os outros exemplos que nós vimos, que foi um de grau 2 e de grau 3, o de grau 2 a gente sabe encontrar raízes, então não tinha problema. O de grau 3 foi dado no enunciado, não sei se vocês recordam, mas foi dado no enunciado uma raiz. E nossos problemas não terão raízes fornecidas para nós. Então vamos fechar aqui o teorema. Chega de enroleixo e vamos lá. O que o teorema nos diz? Seguinte. Se o alfa for uma raiz racional, lembre-se que isso vai ser para polinômios com coeficientes inteiros. Então, se os coeficientes forem racionais, por exemplo, tem um maracutaia, você tem um jeito que você adapta para inteiros, então está tranquilo. Mas se tiver algum coeficiente irracional, então complica, não dá para usar isso. Mas se alfa for uma raiz racional, então alfa... Tá, então eu vou até escrever aqui, ó. Por ser raiz racional, eu posso escrever ele como uma fração P sobre um certo Q inteiro. Todo número racional, lembra lá das primeiras aulas, é um inteiro sobre outro inteiro. Então, se ele for uma raiz racional, então P, esse primeiro P de cima, será um divisor. De A0. E que será um divisor do AN. Vou já terminar de escrever que a gente vai interpretar isso. Vamos reler agora nosso teorema. Vou tirar essa bolinha aqui. Se P de x é um polinômio com coeficientes inteiros e P sobre Q for uma raiz racional, então, esse P será um divisor do termo independente, que esse A0 é o termo independente, e esse Q, eu botei Q barra, perdão, e esse Q será um divisor do coeficiente que determina o grau. Guys, em polinômios, compreenda que há uma relação muito forte, quando se trata de raízes, entre o termo independente e o coeficiente que determina o grau, que é o coeficiente do maior expoente. E aqui deixa claro para nós essa relação toda amarrada. O que esse teorema nos diz? Esse teorema nos diz que quando nós formos pesquisar, buscar, procurar por raízes racionais de um polinômio, você tem uma direção. As raízes racionais serão da forma um divisor do A0 sobre outro divisor do AN. P sobre Q. O de cima é o divisor do A0, o de Q é o divisor do AN. Lembrando que A0 é um termo independente. Então, nós procuraremos as raízes que nós iremos buscar serão divisores desse sobre divisores desse. É isso que o teorema nos diz. E é isso que nós vamos aplicar. Ok? Então, é isso que eu tenho a falar desse teorema. Isso fecha a nossa teoria. Nós vamos para o nosso primeiro exemplo completo. Primeiro exemplo. Toda essa construção teórica, o primeiro exemplo
é onde as coisas vão clarear para vocês. Então, se vocês não estavam entendendo muito direito, muitas coisas até aqui, o exemplo vai fechar com isso. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Um detalhe é que o divisor pode ser negativo, ok, guys? O divisor vai ser negativo. E na hora do exemplo vocês vão entender melhor essa questão de divisor. Outro detalhe também, muito bom por sinal, é que a maioria dos polinômios que nós vamos trabalhar em exemplos, aqui costuma ser 1. Então isso é muito bom, porque quando aqui é 1, então um detalhe, Q de x é um divisor de 1. Esse aqui obrigatoriamente tem que ser 1 também. Por quê? Porque divisor de 1 é só 1 e menos 1. Menos 1 você não vai considerar porque considera aqui em cima. Então, quando aqui for 1, se tiver uma raiz racional, essa raiz vai acabar sendo inteira. Por quê? Porque esse Q vai ser 1, então vai ficar só o P de cima que é inteiro. Isso será melhor explorado já na nossa próxima parte, que vai finalizar a aula 19. Ok? Thanks! E um detalhe, nós não vimos exemplos de Breuer-Ruffini, também será tudo concretizado, amarrado, alinhado, fechado no próximo exemplo, que será nosso primeiro exemplo completo.